Então, vamos passar para o grande truque? Então, vamos lá. O Grande Truque é o quinto filme do Nolan. A gente viu Following, Amnésia. Agora vimos esse, Insônia, foi o terceiro. E nós pulamos o Batman Begins. Tá? Depois a gente entra nessa história do Batman, que o Batman é uma trilogia. Então, ele fez o Insônia pela Warner e aí o Insônia deu muito certo. Insônia acho que custou 40 e poucos milhões e rendeu 130, alguma coisa assim. Então, deu lucro. É legal que você fala, nossa, 130 para 40, só que nós estamos falando de milhões de dólares, né? Então, deu lucro, então eles falaram, não, então beleza, vamos entregar para o seu Batman. A gente já viu que tinha o Batman lá na porta do personagem do Follow, então você pode fazer o Batman. E deram o Batman, e o Batman deu super certo, né? E a partir daí, ele já tinha feito 2 filmes com a Warner, ele já teve mais autonomia para fazer um filme mais autoral, né? Então, o Grande Truque é um filme, é também uma adaptação, só que é uma adaptação de um livro, né? Do Christopher Priest, e quem escreveu o roteiro foi o Jonathan e o Christopher Nolan, os 2 irmãos que escreveram o roteiro juntos. Então, de 2006, então o Insônia é 2002, Batman acho que é 2004, não sei se 2004 ou 2005, e aí o Grande Truque 2006. Então, o Grande Truque, eu fui rever ele essa semana. Alguém não tinha visto o Grande Truque? Todo mundo Eu viu? não tinha visto, não. Não? Foi a primeira vez. Gostou, Carol? Eu também, Gostei Anderson. bastante. Pois é, o Grande Truque, eu fui rever essa semana, né? E eu vi que é um dos meus preferidos do Nolan, o Grande Truque. Toda vez que eu revejo esse filme, eu gosto muito dele. Assim, porque assim, a Amnésia é sensacional, a Origem é sensacional, mas são filmes muito... A estrutura é muito complexa. Não que seja ruim, mas você sai meio cansado. Se bem que o Grande Truque também né? Mas quando você revê o Grande Truque, ele é fácil de ver. Ele é fácil de acompanhar, uma vez que você conhece. E ele é muito legal você rever esse filme. Você vê, é muito bom, mas você rever, aí você vai entendendo como que ele montou aquilo tudo, é muito legal. Então, eu adorei rever o Grande Truque. Então, eu vou passar aqui, para variar, a abertura, que talvez seja a abertura que eu mais gosto dos filmes do Nolan, é justamente a abertura do Grande Truque. Então, vamos passar ela aqui. Muito bom, né? Então, na semana passada, eu tinha falado que uma característica do Nolan nos filmes dele é a metalinguagem, né? Que é a linguagem que fala dela própria. E O Grande Truque é o filme mais metalinguístico dele. Esse início, ele está falando do truque de mágica, mas ele está falando da construção do cinema, né? Então, o que eu acabei de falar lá no Insônia, eu não precisava ter falado, porque o Michael Caine explica muito melhor do que eu. Então, ele simplesmente falou da narrativa clássica, né? Você tem o primeiro ato, onde se apresenta
no caso, ele estava falando de um número de mágica, mas o primeiro ato, onde você vai apresentar os personagens, você vai apresentar os objetivos e os obstáculos. E aí depois você tem o que ele chamou de a virada, né, que a gente falou lá no Insônia do ponto de virada. Você vai ter alguma reviravolta na trama, e aí você tem o fechamento. Então, uma história um filme narrativo, que é 99,9999% dos casos, qualquer filme do Nolan é um filme narrativo também, o filme do Fellini é um filme narrativo, tal. Todos os filmes, quase todos os filmes são narrativos, eles vão contar uma história. Eles, em geral, eles vão ter 3 atos, e é isso que ele coloca aqui. E é isso que ele vai mostrar para a gente ao longo do filme todo. Ele vai estar, ao mesmo tempo, falando do truque de mágica, do ilusionismo, mas ele vai estar relacionando isso com o cinema, e ele vai estar falando sobre a feitura de um filme o tempo inteiro. Ele vai mostrar os elementos, vai mostrar como que um filme é feito, como que a gente conta a história, né? Então, é uma homenagem ao ilusionismo, mas é uma celebração do cinema também como um grande espetáculo de ilusão também, né? Você entra lá, como ele mesmo fala ali, você entra para ser enganado. Você entrou na sala de cinema, você quer ser enganado, né? Você quer penetrar naquilo ali e viver aquilo ali, né? Então, então, é legal que assim, os segredos da história são revelados ou são ocultados do espectador da mesma forma como um mágico realiza o seu truque, né? O diretor do filme, assim como o ilusionista, ele vai direcionar o olhar do espectador. Qual que é o segredo de um truque de mágica? É você direcionar o olhar do público para o que não é importante, né? Você vai tirar o foco do que é importante para você poder fazer acontecer aquela coisa inexplicável. E é isso que se faz no cinema o tempo inteiro. O diretor está o tempo inteiro manipulando o olhar do espectador, né? A história que a gente falou ali atrás, assim, que às vezes você está vendo um filme e fala assim, eu sabia que ele ia, não sei o que. Você sabia porque ele queria que você soubesse. Né? Não acha que foi você que foi. Não, você foi manipulado o tempo inteiro para você enxergar só o que ele queria mostrar. Você não tem controle do que você vê no filme. E é isso que ele está mostrando. Como que a gente conduz o espectador. Que é ótimo também, me veio à cabeça agora, não sei porquê, hoje sábado, depois daquela sexta-feira, a gente entender as narrativas para a gente sacar o que está acontecendo, quem que está conduzindo isso e como que estão conduzindo, né? Não era a minha intenção falar disso, mas não tem como escapar, né, num momento desse. Então, é isso. A partir do momento que você começa a saber, perceber que no cinema as coisas são feitas assim, no ilusionismo é feito assim, você fala, opa, peraí. O que eles estão querendo dizer? Como que eles estão conduzindo isso? Para que lado que eles estão direcionando o meu olhar aqui nesse momento, naquilo? Bom, mas voltando ao grande truque, então ele vai falar sobre isso, né? Sobre como é pensado e como é construído um filme para provocar determinado efeito no espectador. Quando que você mostra, quando que você esconde, né? Para o que você vai chamar a atenção ou não, né? E aí, como que o Nolan fez isso? Ele vai usar a estrutura narrativa, né? E aí, aqui é legal, no DVD do Grande Truque tem vários extras e tem uma parte onde entra o Nolan fala, o Jonathan fala e o Christopher Priest, que é o
o escritor do livro também fala, então parece que ele gostou, né? Porque se ele estava lá no DVD, ele deve ter ficado satisfeito com a adaptação. Mas são linguagens muito diferentes. Eu não li o livro, não posso falar nada do livro, eu não li, não conheço. Alguém aqui leu esse livro? Pois é. Uma das coisas que eu estava pretendendo falar no Cinema e Piano, que algum dia nós vamos realizar, que é A Chegada e Contato, que também são 2 filmes baseados em livros. E eu li os 2 livros, e eu queria muito falar disso lá, mas aqui, apesar de eu não ter lido o livro, a gente percebe que são mídias totalmente diferentes. A literatura é uma coisa, o cinema é outra. Você não vai tratar da mesma forma os elementos na literatura e no cinema. Não é que um é melhor ou pior do que o outro. Com certeza, ainda mais eu que amo cinema, o cinema é mais completo. O cinema envolve muito mais coisa. Mas eu não posso falar que o filme é melhor que o livro é melhor que o filme. São plataformas totalmente distintas. Você não vai usar os mesmos elementos. E o Christopher Priest fala isso num dos vídeos, que ele fala assim, eu achei interessante como que o Nolan usa algumas metáforas que eu tratei de uma forma na literatura e ele trata visualmente de uma outra forma super eficiente também. Então, é muito legal isso. Mas, voltando ao que eu estava falando, a estrutura narrativa, então, nesse caso, para o que o Nolan quer fazer, vai ser super interessante. Então, mais uma vez, aí agora ele está fazendo o filme com mais controle sobre o que ele quer fazer, né? Ele já fez o Insônia, que ele teve que seguir a cartilha bonitinha, fez o Batman, e aí ele pode fazer aquela estrutura narrativa que ele gosta de fazer, de embaralhar as coisas, né? Então, e como que ele faz isso? Então, essa história ela vai ser contada através de vários flashbacks, que são as leituras dos diários que os 2 rivais, os 2 mágicos rivais vão fazendo. Um pega o diário de um, o outro pega o diário do outro, e eles vão lendo aquilo ali, e a partir do momento que ele vai lendo, você vai tendo as informações a partir da leitura do diário. E aí chega um momento que o outro está lendo o diário, você vai ver sempre 2 perspectivas que são subjetivas, não são visões objetivas, são subjetivas, é a visão daquele cara, e além de ser a visão dele, é o que ele quer contar. É o que ele colocou no diário. Então, o mágico ele não vai colocar também todos os segredos dele ali no diário. Então, você vai acompanhando aquilo, você vai ter sempre essas 2 visões, você vai montando aquilo ali, mas você nunca vai ter as informações completas, porque eles não vão te dar essa informação completa. Né? Eles não vão revelar os segredos ali. Né? E isso é o que é feito no cinema. Então, ele está mostrando aquilo, mas ele está mostrando também como que o cinema narrativo é. Ele vai mostrando o que é interessante para ele mostrar em cada momento do filme, né? Direcionando e iludindo o espectador o tempo inteiro para chegar no resultado que ele quer. Então, o tempo inteiro que ele está fazendo isso, ele está apresentando essas fórmulas de construção. Ele vai estar chamando muita atenção. E é legal, por isso que eu falei que eu adoro rever esse filme, é que eu vi com a Edilene, minha esposa, essa semana, e a Edilene não conhecia. Então, no final, ela falou assim, nossa, mas no final não, no meio do filme, ela falou assim, nossa, esse filme é muito confuso. E eu estava achando massa, estava adorando, que eu já sabia tudo. Nossa, esse filme é muito confuso. E aí eu fiquei mais feliz ainda por ela ter falado isso, porque quando a gente já viu, quando a gente já conhece a história, a gente vai vendo as pistas que ele vai deixando ao longo do filme. E o tempo inteiro ele vai deixando pistas. Só que
para quem conhece, fala assim, nossa, aí eu pensava assim, agora a Edilene vai desconfiar. Mas não desconfia, porque você não desconfiou quando você viu a primeira vez. Porque você conhece o truque, mas ele não está direcionando o seu olhar para aquilo ali. Ele coloca ali, porque quando você revisitar o filme, você vai achar sensacional, mas como é que eu não percebi? Você não percebeu porque ele não chamou atenção para aquilo. Né? Um dos principais é o Fallon, né? Que é um dos irmãos, né? Que faz o papel do engenheiro, né? Ele está o tempo inteiro. Quando você revê o filme, você fala, gente, mas o cara aparece o tempo inteiro. Não, ele não aparece hora nenhuma. Ele nem tem fala. Né? Ele é totalmente insignificante. Você fica assim, gente, o que esse cara... Quando você está vendo o filme a primeira vez, você não nota que ele está ali. Mas ele está ali o tempo inteiro. Então, ele deixa as pistas do que ele está escondendo. Mas você não vai ver, porque ele não está chamando atenção para aquilo. Né? Você não sabe, e você não sabe o que ele vai aprontar lá na frente. Então, você não sabe também em que você tem que concentrar, e mesmo que você soubesse, não ia adiantar, porque ele direciona o olhar, né? Mas que é um segredo de truque de mágica, é isso, né? Muitas vezes, você não sabe o que o mágico vai fazer. Então, você não sabe se você vai olhar para a mão direita, para a mão esquerda, para o quê, porque você não sabe o que ele vai fazer. Então, ele te ilude chamando atenção para essa mão e com essa que ele faz outra coisa. Né? Então, ele vai fazer isso o tempo inteiro. Tem essa história ele vai deixando as pistas, começa do Fallon, mas a gente não percebe, porque justamente ele não quer. E é legal que quando ele revela esse segredo, você vê que é um segredo super simples, super lógico, que o Michael Caine, como é que ele chama? Esqueci o nome dele agora. Já tinha falado lá atrás, não, ele usa um dublê. Eu não conheço outra forma de fazer isso, que não usando um dublê. E aí quando você vê é justamente isso. Né? Mas como ele não revela isso, a forma como ele esconde isso do espectador que torna isso mais interessante. E aí ele está falando disso. Gente, no cinema a gente faz isso. É assim que a gente constrói. Né? Bom, então já falei aqui do Fallon. E outra coisa interessante também nesse filme são as cores. As cores também não chamam atenção. O filme cores muito fechadas, né? Ele usa muito marrom, muito cinza. Não tem uma cor que te chame a atenção. Então, não se destaca. O máximo que acontece são as assistentes, né? A primeira esposa do Angier lá, que morre, e a Scarlett Johansson, que chamam mais atenção pela roupa e tal, e coisa. Que, aliás, eles estão ali para isso, né? Para desviar a atenção do público ali, da plateia ali do teatro, né? Mas fora isso, você não tem uma cor que se destaque e tal. Ele é muito assim, muito pouca luz também, muita cena com pouca luz, pouca luminosidade, porque ele está sempre escondendo algo, né? Ele não quer chamar atenção para nada ali, né? Então, eu falei que ele deixa muitas pistas, ele deixa dicas ao longo do filme inteiro. E é isso que é bonito, porque ele vai fazendo rimas com essas pistas que ele dá. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou mostrar um videozinho aqui agora, para mostrar uma rima que ele faz através das imagens. Muito bem. Alguém quer falar sobre isso aí? Do que ninguém quer falar?
Vou inventar alguma coisa aqui, então, peraí. Todas essas cenas, em todas essas cenas a gente vê gaiola, grade, corrente. O tempo inteiro nesse filme a gente vai ter gaiola, vai ter grade, vai ter corrente. Um dos temas, ou o tema principal do filme, é a obsessão, né? São 2 ou 3, né? Na verdade, 3 personagens obcecados por achar aquele truque perfeito e tal. Então, mas eles estão presos. Eles são prisioneiros dessa obsessão, né? Ana não está falando? Não está conseguindo? Que pena, Ana. Escreve às vezes. Então, ele vai fazer referência a essa prisão que esses mágicos vivem através dessas imagens das grades, né, das gaiolas. Então, eu acho uma rima muito legal que ele faz o tempo inteiro no filme, né? Outra rima legal que ele faz é essa aqui, ó. Bom, eu falei legal e aí mostro 3 mortes. Mas o que eu acho interessante de notar aí? Nas 3 mortes tem a corda. Apesar da primeira ter morrido afogada, mas a corda é um elemento crucial ali. Ela só morreu por causa do laço, que ela não conseguiu desatar. A outra morre, a outra se enforca, e um dos irmãos, mesma coisa, morre enforcado. Então, é uma outra metáfora que ele usa, legal, que eu acho também. E essa corda, na verdade, ela além dela unir essas 3 mortes, o personagem do Christian Bale que morre, ele é o responsável pelas outras 2 mortes. É ele, o que morre é o que foi o responsável pelas outras mortes, né? Porque o filme não deixa isso explícito. Aliás, ele não deixa nada explícito, né? Mas ele não deixa tão claro que a primeira morte, quem deu o nó foi esse cara que morreu no final. Mas a gente consegue ligar os pontos e entender que era ele. Ele era o mais rebelde, ele era o que queria mais sair da gaiola, né? Ele era o que não amava esqueci o nome dela, a que morreu. Acho Né? que é Sarah. Sarah. Então, ele era o responsável e ele teve a corda também estava ligada à morte dele. Então, é legal como que faz essa ligação. A gente não sabe como é que é isso no livro, né? Como que o autor tratou isso no livro, mas aqui nós estamos discutindo o filme. E no filme ele faz isso de uma forma que eu acho super interessante, né? Essa ligação. Outra coisa que é interessante também é a relação dos números. Um número que vai se repetir muito é o número do pássaro desaparecendo e reaparecendo, que tem tudo a ver com o número do homem, como é que é? O homem transportado, né?
no final das contas é o mesmo número, né? Só que você trocou os pássaros pelos homens. No caso do Andir, literalmente, né? Você vai sacrificar um sempre para o número funcionar, né? E no caso do Borden, né, do Christian Bale, que são gêmeos, é interessante a gente lembrar que é outra dica que ele deixa, que é o menino perguntando quando o sobrinho da Sarah, né? Sarah vai assistir aquele número de mágica e aí o passarinho some e ele começa a chorar porque ele acha que o passarinho morreu. Ele acha, não, o passarinho morreu mesmo. E aí ele pergunta, depois quando o Christian Bale mostra o passarinho na gaiola, ele fala, tá, mas e o irmão dele? Né? Então ali o Nolan fala assim, estou contando para vocês, mas vocês não estão prestando atenção, como disse no começo do filme e ele vai falar no final do filme, vocês não queriam enxergar, vocês queriam ser iludidos, né? Mas ele fala, o irmão dele, né? Muito bem. Outras, Anderson, sim. só uma coisa, da mesma forma também, na máquina do Tesla, né, que, por exemplo, eu tinha visto o filme já tinha visto ele umas 2 vezes, mas fazia bastante tempo. E eu nunca tinha notado aquela cena do gato, sabe? Que o gato não se move e depois eles acham o gato lá fora. Isso. Da mesma forma, no final, você vai ver também que tem a duplicata lá, né? Isso. E já é uma dica. Eu, pelo menos, das outras vezes eu não peguei. Quando eu peguei dessa, eu falei assim, gente, eu tava cego, mas Pois é. a gente realmente não vê, assim. Ele coloca esses elementos o tempo inteiro. É isso que é legal, né? Muito legal, velho. Bom, É igual quando a Sarah mesma fala, esse dia eu te amo, sim, justamente. é muito escancarado. Nessa hora que eu chegava assim, agora a Edilene vai descobrir. E o laço também ele fala. A primeira vez que acontece é com o laço, que o Michael Caine fala com o Christian Bale, fala assim, tem dias que parece que você não entende. Você não pode dar esse laço. Né? Aí depois a Sarah fala, tem dias que eu sei que você é sincero, tem dias que não é sincero. Hoje você não é sincero. Mas o que a gente pensa? Que é um cara que ele tem algum distúrbio ali. Um dia ele é bipolar, sei lá, eu não vou classificar, mas ele um dia tá legal, outro dia não tá. A gente sempre opta pela situação mais complicada, né? A gente nunca pensa que é uma coisa mais simples, né? Sim, Impressionante. mas você é levado a isso, né? É isso que ele está falando. Você não percebeu porque você foi enganado o tempo inteiro. Né? Você estava prestando atenção numa coisa porque eu queria que você prestasse atenção nisso. Você vai preocupar muito mais com o sentimento da Sarah, por exemplo, ou você vai falar assim, nossa, será que são dois caras? Você não vai pensar isso. Embora o Michael Caine fala, são dois caras. Você não presta atenção, né? Porque ele não quer que você preste atenção. Isso é que é fantástico. É por isso que eu gosto de rever. Você fala, gente, é igual... alguém que não viu O Sexto Sentido? Eu não vi, mas eu já levei spoiler sobre isso, então pode ir. Mas eu não vou dar spoiler. Mas O Sexto Sentido, quando a gente revê O Sexto Sentido, o tempo assim, pô, mas tava ali na minha cara, né? Mas não estava na sua cara, não estava na sua cara, porque você não estava prestando atenção. É isso que o Nolan está falando aqui. Olha, quando você assiste Sexto Sentido, quando você assiste Os Outros, quando você assiste, sei lá, um outro filme desses, quebra-cabeça qualquer, não está na sua cara, não, porque você está sendo direcionado a enxergar uma coisa, não o essencial ali, né? É o que ele quer que você enxergue.
Bom, mas deixa eu mostrar uma outra cena aqui, que é interessante também. Bom, aí, a gente lembrando do que a gente falou lá no Insônia, da construção do roteiro, ele coloca uma fala em determinado momento e aí lá na frente ele vai retomar a fala, né? Que é o que o Michael, que ele fala, né? Ele não queria matar um pombo, né? O Michael, não, mas você tem que fazer esse número. Se você quiser ser um mágico, você tem que sujar suas mãos. Ele falou, não, nem sujei. Tá, eu sabia, mas eu queria ver se você estava pronto, porque em algum momento você querer. Aí lá na frente, é interessante você ver como que ele retoma, e aí você percebe a mudança do personagem, né? Ao longo desse arco todo que ele passou, né? Lá atrás ele não queria matar um pombo para fazer o número. E lá na frente ele já foi capaz de coisa muito pior. E aí, aproveitando essa história, eu vou mostrar mais uma ceninha aqui. Bom. Anderson, o ator é o David Bowie? É o David Bowie. Sério? Eu fiquei... Nossa, eu demorei, viu? Um olho de uma cor. Eu também não notei até eu ver o olho. Nós vamos falar do David Bowie. Eu queria saber mesmo por que eles escolheram o David Bowie para esse papel. O David Bowie é sensacional, né? Assim, como ator, ele é sensacional, assim, os que ele trabalha, né? Mas nós vamos chegar lá no David Bowie. O legal, o interessante aqui é essa questão da obsessão, né? Então, o Tesla percebe essa obsessão, fala do custo, ele não consegue entender esse custo, o que ele quer dizer com isso, né? E ele fica tão obcecado que aí na outra cena a gente já vê a questão que lá no começo ele estava meio que querendo vingar a morte da esposa, depois isso já mudou completamente, né? E é outro tema que vai ser muito comum nos filmes do Nolan, né? É a obsessão. Então, a obsessão está no Amnésia, está, de certa forma, no Insônia, né? Uma obsessão por uma causa, obsessão por um trabalho, alguma coisa. A obsessão está no Batman, a obsessão está no Interestelar, né? E para onde que ela vai levar a pessoa, né? Essa obsessão vai cegar esses dois para tudo e para todos que estão ao redor deles. Eles perdem as pessoas que eles amam por conta dessa obsessão, né? Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Ele deixa claro isso, ele deixa escapar isso naquela fala, né? O único objetivo ali passa a ser superar o rival e, mais do que isso, ver o fracasso do rival, né? Uma coisa realmente louca, né? O ponto que eles chegam. Ele passa a ser o objeto do truque do homem transportado, né? Porque o personagem em si, ele se transporta. É aquele dilema. Se você entra numa máquina de teletransporte, será que aquele que vai chegar do outro lado é a mesma pessoa que entrou? Pois ele passa por isso. E antes até da máquina, tem uma cena interessante, que é aquele momento que ele contrata um dublê, né? O dublê é melhor do que o principal, né?
Aí contrata o dublê e tal. E na primeira apresentação, ele cai lá embaixo do palco e ele agradece os aplausos, mas aquilo não é suficiente para ele. Não é suficiente ele ter sucesso, o número dele ser um sucesso. Tem a questão da vaidade, tem a questão de tudo. Não, que graça tem eu ter conseguido se eu não estou ali para receber isso, né? Bom, mais uma ceninha. Daqui a pouco a gente chega no David Bowie. Deixa eu pegar uma cena aqui. Bom, essa cena da moeda é interessante, porque é aquilo que eu falei aquele dia sobre o Nolan estar sempre fazendo referência, tanto interna quanto externa. Então, aqui, e essa moeda com duas caras, na verdade, ela é uma referência tanto interna quanto externa. Interna, ou seja, dentro desse filme, ele está, mais uma vez, reforçando a dica de que são irmãos gêmeos. O menino já falou ali do passarinho, e aí ele pega e entrega uma moeda com duas caras, né? Então, você acha que é um só? Não, tem cara desse lado, tem cara desse lado. E a referência externa, para quem já assistiu o Cavaleiro das Trevas, o segundo filme que o Nolan fez do Batman, a gente tem lá o Harvey Dent, né? Que é um policial que toda vez que ele tem que tomar uma decisão, ele fala, uma decisão importante, ele chega e fala assim, não, eu vou jogar a moeda. Se sai cara, eu faço isso, sai coroa, eu faço isso. E sempre sai o cara e ele faz o que ele tinha que fazer. Até que lá na frente a gente vê que ele tem uma moeda com duas caras, né? Então o Nolan aqui está fazendo uma referência a outro filme dele, mas um outro filme dele que ele ainda não tinha feito. Isso é interessante. Porque o Cavaleiro das Trevas só vai ser feito depois do Grande Truque. Mas ele já tem o roteiro, ele já sabe da história, então ele já sabe que vai ter isso. E quem entrega a moeda pro menino é nada mais, nada menos que o Batman, né? Que é o Christian Bale que vai fazer o Batman. Então, ele faz uma brincadeira super interessante, que é o Batman entrega a moeda de duas caras, pronto. É como se fosse assim, aquele Harvey Dent lá do Batman é um descendente desse menininho, né? Que ele recebeu essa moeda aí e lá na frente ele vai dar para o filho, para o neto, sei lá o que, essa moeda vai seguindo. Então, que é uma coisa que o Nolan sempre faz, né? Aqui ele já jogou a referência para um filme que ele ainda está fazendo, devia estar lá escrevendo roteiro e tal. O personagem já existe nos quadrinhos e tal, né? Não é nenhuma invenção. E aí é legal isso. Outra referência interessante é a escolha dos atores para fazer os papéis dos mágicos. Daqui a pouco, então, nós vamos chegar no David Bowie. Mas antes, vamos falar dos mágicos. O Christian Bale. Quem é Christian Bale? É o Batman, que tem uma dupla identidade, dupla personalidade, né? E ele faz aqui um papel que são dois irmãos gêmeos, com personalidades bem distintas. E Hugh Jackman é o Wolverine, né? Que é imortal. Então, ele morre, ele renasce, ele morre, ele renasce e vai seguindo. Foi por acaso? Não sei.
isso eu não vi em lugar nenhum, mas é muito interessante, porque já nós temos por que o Hugh Jackman não fez os Gêmeos e o Christian Bale fez o outro, né? Aliás, o Hugh Jackman sempre tem umas referências assim nos filmes que ele faz. Tem um outro filme que ele fez do Denis Villeneuve, que é Os Suspeitos. Alguém já assistiu Os Suspeitos? Que é muito legal também, porque o Hugh Jackman é o Wolverine, mas nos Suspeitos ele é um cara que acaba que ele é vulnerável, que ele é impotente diante do que acontece com ele, né? Então, não acredito que seja por acaso. Aqui pode até ser uma coincidência, mas são duas coincidências, né? E aí, então, a gente chega no Tesla, né? No David Bowie. O Tesla é interessante porque ele é um personagem importantíssimo no filme, né? Ele que vai criar a máquina. E realmente o Tesla ele foi um cientista e um inventor super importante, com contribuições enormes, né? No eletromagnetismo, a questão da corrente alternada, ele até cita no filme, né, que teve a guerra das correntes. No filme ele não fala disso, mas não sei se ele fala explicitamente, mas né, parece que o Thomas Edison queria corrente contínua, ele queria corrente alternada, acabou que ganhou a corrente alternada, né? Tem aquela cena das lâmpadas acesas no solo, e o Tesla chegou a fazer um experimento assim, que ele chamava de princípio da indução eletrodinâmica. O Caio deve saber muito mais sobre isso do que eu. Talvez eu fale alguma bobagem. Né? Mas ele vai fazer essas referências todas ao Tesla. E parece que o Tesla também era um cara com uma personalidade meio excêntrica, né? E acabou meio no ostracismo e tal, porque ele era meio louco, né? Uma coisa meio... que ele vai retratar bastante disso, né? O Nolan fala que ele... Um ator que ele tinha certeza que ele queria para esse filme era o David Bowie para fazer o Tesla. Ele não fala por quê, mas ele falou assim, não, eu fazia questão que fosse o David Bowie. Talvez por essa aura mesmo do David Bowie, né? Então, ele fazia questão e ele falou assim, não é tão difícil, ele fala isso no DVD, ele fala assim, não é tão difícil você convencer um ator quando você chega para ele e fala que só ele pode fazer esse papel. Aí você acaba convencendo o cara. Aí você vai mexer com a vaidade do cara e tal. Então é muito legal, né? Assim, é interessante, você vai assistindo o filme, aí de repente aparece o David Bowie ali, né? E num papel assim, sei lá até que ponto que combina ou que não combina, porque David Bowie também fez cada papel no cinema. Mas é isso, assim, ele fazia questão que fosse o David Bowie, talvez para causar esse impacto, talvez por essa aura que ele já carrega e tal, né? Então ele acabou convencendo o David Bowie. Outra coisa legal é a época que passa o filme, né? Que é final do século XIX, início do século XX, que é um período onde teve um avanço grande da ciência, né? Então teve essa questão da eletricidade mesmo, a invenção do cinema, né? O cinema tinha acabado de ser inventado, inclusive o Thomas Edison, para os americanos, é o inventor do cinema, né? Na Europa é os irmãos Lumière e os Estados Unidos é o Thomas Edison. Thomas Edison inventou uma maquininha onde uma pessoa só conseguia assistir, e os irmãos Lumière conseguiram fazer uma projeção. Então, assim, como cinema, mas tem essa história. Então, nessa época, eletricidade, cinema, tem a teoria da evolução do Darwin, que agora está voltando, né, à tona.
a segunda revolução industrial, que é derivada justamente desses avanços todos, mas a ciência também era vista como algo mágico, era uma coisa cercada de fascínio, de mistério. Os cientistas seriam os novos mágicos ali, né? Um exemplo disso é o cinema, né? Que tinha acabado de surgir, e o cinema era meio que uma coisa mágica, aquelas projeções e tal, né? Então, para ilustrar isso, eu queria passar mais um trechinho aqui que vai mostrar isso de uma forma bem legal. Anderson, só Oi. uma coisa antes, mais de curiosidade, assim, é que quando o Tesla vai testar a máquina lá, depois que ela já está pronta, ele testa com um gato, né? Sim. E na época que tinha a Guerra das Correntes ali, o Edison defendendo a corrente contínua e o Tesla defendendo a corrente alternada, uma das coisas que o Edison fez para tentar derrubar a ideia do Tesla de corrente alternada era mostrar que ela era perigosa, né? E aí o que ele fazia era justamente isso, ele levava animais para feiras, assim, ele chamava uma multidão de pessoas, assim, levava animais para as feiras e aí ele eletrocutava os animais para mostrar, assim, que eles morriam, entendeu? Então eu acho que foi meio que uma jogada, assim, no Uma filme cutucada. em cima dessa parte aí histórica, né? Aí acaba que no final das contas isso contou muito mais pro lado assim de denegrir o Edison do que de denegrir o Tesla, né? Mas acho que ficou uma sacada assim do filme. Legal. É interessante que deve ter tido um estudo, principalmente do escritor, né? Não sei até que ponto do Nolan e do Jonathan, mas do escritor para escrever esse livro deve ter feito muita pesquisa, né? Porque aquela parte das lâmpadas mesmo que estão no solo, ela é baseada num mito que foi criado em cima do Tesla, mas que era o grande plano assim do Tesla, porque o plano final assim do Tesla, né, era que ele queria prover energia elétrica para todos de maneira gratuita. E aí ele falava que o que ele ia fazer era justamente energizar o solo, porque a Terra é um condutor, né? Então ele queria fazer isso. Aí ali mostra mais ou menos isso, né? A Terra energizada. Assim. Bem legal. Você vê que ele estudou bastante. Assim. Muito bem. Então, para ilustrar essas questões que o Caio falou, vamos ver essas cenas aqui. Legal, né? É legal ver a primeira aparição do Tesla, né? O cara surge daquele monte de raio ali, aparece, materializa-se o David Bowie ali. Mas eu acho legal a gente observar que essas cenas todas estão envoltas naquela névoa, naquela neblina, né? Então é tudo uma coisa meio obscura, meio inexplicável, né? É uma coisa meio mágica mesmo, né? Ele trata isso como uma coisa meio mágica mesmo, meio mística, né? Ele chega lá, sempre tá aquela neblina, e aí depois aquele monte de faíscas e raios e tal, para reforçar justamente essa visão que o pessoal tinha da ciência. O próprio personagem do Hugh Jackman fala, né? Que é a verdadeira mágica, né? Em outro momento, o Michael Caine fala também, né, da máquina, né, que o cara pergunta se ele que construiu aquela máquina. Não, essa máquina ela foi construída por um mago, né, porque é a verdadeira magia. Bom, aquilo é a verdadeira magia mesmo, né? Mas é o que o pessoal enxergava sobre isso. Muito bem. Então, o que eu tinha para mostrar do Grande Truque era isso. Eu acho um filme sensacional, assim, da forma como ele trabalha não só essa questão da metalinguagem, de mostrar para a gente como que isso como que você constrói uma história, que você mostra, que você deixa de mostrar, e como que ele vai tratar essa questão da obsessão, até onde ela
ela leva esses personagens, né? Que ficam cegos por conta dessa obsessão e não percebem tudo que eles estão perdendo por conta disso, né? Alguém tem mais alguma coisinha para acrescentar? Hoje todo mundo caladinho, né? Então tá bom. Gente, então é isso. De ontem, Anderson, deixa eu Oi? disso. Tá todo mundo meio anestesiado. Meio anestesiado. Tomou muito susto, não. Pois é. Só de curiosidade também, naquela parte que ele mostra ali o Tesla, né? Ele entrega a lâmpada, né? Na mão do Hugh Jackman. Tem de verdade uma lâmpadazinha que você compra assim, geralmente vem no formato assim do Pikachu. Aí você forma um círculo de pessoas assim, sabe? Fechando o circuito assim. Um pega numa mão do Pikachu, aí vai formando, fechando o círculo. E o último pega na outra mão do Pikachu. E aí ele acende, realmente. Mas Pikachu legal. Também já... Pikachu já fica mais fácil, né? Já tá eletrizado. Né? Adorei a aula do Caio. Pois é. Quando for... Caio, tem um crítico de cinema, o Renato Silveira, eu já até te passei Ah, sim, o podcast. O podcast dele. Ele tem um evento que chama Cinema e Ciência. Legal. Inclusive, essa semana teve, né, Cinema e Ciência sobre os filmes de pandemia, né, contágio. Aí ele chama alguém da ciência para discutir junto com ele, enquanto eles estão falando dos filmes, a pessoa traz a visão da ciência. É super legal isso, né? Porque o que eu sei do Tesla é quase nada, né? Então, o que você trouxe enriqueceu muito mais a visão que a gente tem, não só do Tesla, como do filme, né? É bem legal. Eu gosto muito desse filme e uma das coisas que me faz gostar muito é justamente esse envolvimento aí da elétrica. Pois é. A Ana Paula está falando que aqui não teve cinema e ciência, mas hoje tivemos cinema e engenharia com a participação do Caio. Muito obrigado. Gente, então tá. Aqui, o Nolan, ele tem 10 filmes. Eu tinha planejado, a princípio, fazer 5 encontros. A gente falou de 2, hoje mais 2. A semana que vem seria A Origem e Dunkirk. E fechando com o Interestelar. Que o Interestelar, eu acho que até nem sei tanto pelo cinema em si, mas pela complicação daquela história toda, eu acho que rende ficar uma aula só por conta dele. E a outra seriam os 3 Batmans. Só que eu comecei a achar que ia ficar muito cansativo uma aula com os 3 filmes do Batman. Então, eu queria ouvir vocês, o que vocês pensam a respeito, porque eu pensei o seguinte, em fazer A Origem e o Dunkirk, depois eu faço Interestelar, e o Batman eu faço um texto e envio o texto para vocês, se vocês não se importarem. Se vocês fizerem muita questão, a gente pode fazer, mas eu acho que... Não que eu não goste do Batman, até gosto muito dos filmes do Batman, principalmente o Cavaleiro das Trevas. Mas o Batman são 3 filmes que devem ser 2h30 cada filme. Né? Então, eu acho que ficaria muito puxado. E nem é tão... Assim, Nolan, é filme do Nolan, tem um monte de característica do Nolan, mas os outros são mais autorais. Né? O Batman é Então, não sei o que vocês acham. Estejam à vontade para falar o que vocês preferem. Pode ser sim? Para mim, pode. Por mim, sim.
Tá, que aí eu preparo um texto sobre os filmes do Batman. Vocês podem ver os filmes com mais calma, quando, né, sem correria, que ver 3 filmes do Batman numa semana. Ainda mais hoje em dia. Né? 3. Nos horas e meia por dia você perde muita coisa. Então tá. Então a gente fica para a semana que vem o Dunkirk e a Origem. A gente vai pular o Interestelar. A gente vai passar para a Origem. Aí depois da Origem tem o Cavaleiro das Trevas Ressurge e tem o Interestelar. E o último que ele fez foi o Dunkirk. Mas eu acho que é mais legal deixar o Interestelar no final. Tudo bem? Tudo Ok. bem. Então, semana beleza. que vem vai ser a Origem e Dunkirk. Aí eu vou fazer o seguinte. A Origem tem no Netflix, né? Uhum. Ok. Eu vou fazer igual eu fiz agora. Eu vou colocar o Dunkirk na nuvem, porque eu não sei aonde acha esse Dunkirk. Anderson, quem tiver o Telecine, eu acho que ele tava lá, que eu salvei ele na minha lista. É verdade. No Telecine ele já Telecine tá. Play, né? No Telecine Play ele já tava. Isso. Mas, de qualquer forma, eu vou subir ele para a nuvem. E o Dunkirk, por incrível que pareça, é um filme até curto, né? Ele é menos de 2 horas de duração. E aí a gente fala desses 2 semana que vem. Ok? Beleza. Ok. Muitíssimo obrigado. Vocês me desculpem, mas eu não consigo falar pouco. Foi É bom. ótimo. Muito bom. Ok, gente. Então tá. Até semana que vem. Obrigada, Anderson. Obrigada, Tchau. gente. Eu agradeço. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Eu não cansei de sair.